Você está sangrando energia. E o pior, você nem percebe. Cada post reclamando, cada história desabafando, cada conversa dramatizando. Você está literalmente drenando seu poder e entregando ele para quem nem liga para você. Mas existe uma forma de parar isso. Os filósofos estoicos descobriram há 2000 anos um segredo brutal. Pessoas fortes sofrem em silêncio e vencem em público. Fracos fazem o oposto. E há 7 lições que separam esses dois grupos. Considere, se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, pare agora e deixe o like. Sério, eu espero, porque o que vou te mostrar vai doer, mas precisa doer. Quantas pessoas você conhece que transformaram suas redes sociais num diário público de fracassos? Pense comigo. Aquele colega que toda segunda-feira posta: "Odeio meu trabalho". Aquela pessoa que desabafa sobre relacionamento 3 vezes por semana. Aquele amigo que tem sempre um novo drama para contar. E sabe o que é louco? A gente normalizou isso. A cultura moderna glorificou a vitimização. Fez parecer que expor suas feridas publicamente é autenticidade, que dramatizar cada problema é ser real. Mas deixe eu te mostrar algo que ninguém te conta. Existe um custo invisível nisso tudo, que vai muito além do que você imagina. Primeiro, o custo social. Você já percebeu como as pessoas começam a te evitar quando você se torna conhecido como aquela pessoa que sempre tem um problema? Não é maldade delas, é instinto de sobrevivência. Ninguém quer ser sugado para o vórtice da sua negatividade constante. Eu vi isso acontecer com um amigo próximo. Vamos chamá-lo de Ricardo. Ricardo era brilhante, talentoso, tinha todas as condições de crescer na carreira. Mas ele tinha um hábito. Transformava cada obstáculo numa saga épica nas redes sociais. O chefe pediu uma revisão no relatório, post de 3 parágrafos sobre ambiente tóxico. O projeto atrasou, stories intermináveis sobre como ninguém o valorizava. No começo, as pessoas interagiam, davam apoio, mas com o tempo, silêncio. As curtidas diminuíram, os comentários secaram. E o mais trágico, quando Ricardo realmente precisou de ajuda, quando surgiu uma oportunidade que dependia de indicação, ninguém pensou nele. Por quê? Porque ele havia se tornado sinônimo de problema, não de solução. Segundo custo, o impacto na sua identidade. Toda vez que você se apresenta ao mundo como vítima das circunstâncias, você reforça essa identidade. É como usar uma camisa escrito "Eu sou impotente" 24 horas por dia. Seu cérebro acredita no que você repete. E se você repete constantemente que é refém das situações, você programa sua mente para ser exatamente isso. Terceiro custo: oportunidades perdidas. Recrutadores checam redes sociais. Potenciais parceiros de negócio checam redes sociais. Possíveis investidores checam redes sociais. Se seu perfil é um cemitério de reclamações, o que você acha que eles concluem sobre sua capacidade de resolver problemas sob pressão? Mas os estoicos sabiam de algo que a gente esqueceu. Reclamar publicamente não resolve nada. Só programa seu cérebro para o fracasso. Deixa eu te explicar por quê. Daqui a pouco vou te contar sobre uma técnica estoica específica que mudou completamente como eu lido com problemas. É tão simples que você vai pensar: como nunca pensei nisso? Mas primeiro, você precisa entender o que está acontecendo no seu cérebro quando você reclama. Cada vez que você vocaliza uma reclamação, seu cérebro reforça aquele padrão neural. É neurociência básica. Você literalmente treina sua mente para ver problemas em vez de soluções. E tem mais. Você atrai o que você transmite. Vamos mergulhar mais fundo nisso, porque é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Existe um conceito na neurociência chamado viés de negatividade. Nosso cérebro é programado evolutivamente para detectar ameaças.
Fazia sentido quando nossos ancestrais precisavam identificar predadores na savana. Mas hoje, esse mesmo mecanismo nos faz focar desproporcionalmente no que está errado. E aqui está o problema. Quando você reclama repetidamente, você ativa o que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade negativa. Simplificando, seu cérebro cria superrodovias neurais para pensamentos negativos. Quanto mais você trafega por essas rodovias, mais largas e rápidas elas ficam. É como um atalho mental. Seu cérebro começa a automaticamente buscar o que está errado em qualquer situação. Você entra num restaurante novo, seu cérebro imediatamente nota o garçom demorado, não a decoração linda. Você recebe um feedback no trabalho? Seu cérebro gruda na única crítica, ignorando os 10 elogios. Tem um estudo da Universidade de Stanford que demonstrou algo chocante. Pessoas que reclamam ou são expostas a reclamações por 30 minutos ou mais têm danos mensuráveis no hipocampo, a região do cérebro responsável por resolução de problemas e funções cognitivas. 30 minutos. É menos do que um episódio de série. Agora multiplica isso por anos de reclamação habitual. Você literalmente encolhe sua capacidade de encontrar soluções. E tem o efeito cascata hormonal. Quando você reclama, seu corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. Cortisol em doses crônicas suprime seu sistema imunológico, aumenta a pressão arterial, prejudica a memória e aumenta o risco de doenças cardíacas. Você está literalmente se envenenando com cada desabafo desnecessário. Quando você reclama publicamente, você se torna aquela pessoa. Sabe aquele amigo que você evita perguntar como você está, porque sabe que vem um monólogo de 20 minutos sobre tudo que está ruim? Você quer ser essa pessoa? Pessoas bem-sucedidas têm um padrão claro. Elas processam problemas em privado e celebram em público. Pessoas fracassadas fazem exatamente o oposto. Reclamam em público e guardam vitórias para si mesmas. Por quê? Porque reclamar te coloca no papel de vítima. E vítimas não agem. Vítimas esperam. Vítimas culpam. Vítimas não transformam nada. E aqui vem a parte que vai mexer com você. Os estoicos descobriram algo fundamental. Existem 2 categorias de coisas na vida: aquelas que dependem de você e aquelas que não dependem. Você controla suas ações, seus pensamentos, suas reações, suas escolhas. Isso é seu território. Você não controla a opinião dos outros, o clima, o trânsito, o passado, o comportamento alheio, os resultados finais. Isso não é seu território. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, disse algo poderoso. Não são os eventos que perturbam as pessoas, são seus julgamentos sobre eles. Traduzindo para a linguagem real, não é o que acontece que te destrói. É a história que você conta sobre o que aconteceu. Deixe eu te contar algo sobre Epicteto que vai colocar tudo em perspectiva. Epicteto nasceu escravo, escravizado. Seu próprio nome significa adquirido. Ele não tinha controle sobre praticamente nada na sua vida. Não escolhia quando acordar, o que comer, onde dormir, que trabalho fazer. Ele foi torturado fisicamente por seu dono, resultando numa perna permanentemente danificada. Se alguém tinha motivos para reclamar, para se vitimizar, para dizer, o mundo é injusto comigo, era Epicteto. Mas sabe o que ele fez? Ele encontrou o único território onde era absolutamente livre: sua mente. Ele desenvolveu o que hoje chamamos de círculo de controle. Imagine 3 círculos concêntricos. O círculo interno é o que você controla totalmente. Seus pensamentos, suas escolhas, suas reações, seu esforço, sua atitude. O círculo do meio é o que você pode influenciar. Relacionamentos,
Alguns resultados através de ação consistente, desenvolvimento de habilidades. O círculo externo é o que você não controla: clima, economia, passado, comportamento dos outros, opinião alheia. A maioria das pessoas gasta 80% da energia mental no círculo externo. Elas se preocupam com o que não podem mudar. Elas reclamam do que não está sob seu poder. Elas se frustram tentando controlar o incontrolável. Pessoas estoicas fazem o inverso. Elas investem 80% da energia no círculo interno, no que depende 100% delas. E sabe o que acontece? Esse círculo interno cresce. Quando você domina suas reações, quando você aperfeiçoa suas ações, quando você controla sua mentalidade, você expande seu poder real no mundo. Deixe eu te dar um exercício prático que mudou minha vida. Durante uma semana, toda vez que você sentir frustração, ansiedade ou raiva, pergunte: qual círculo é esse? Isso está no meu controle, na minha influência ou fora do meu alcance? Se está fora do seu alcance, você tem uma escolha: aceitar com serenidade ou sofrer inutilmente. Os estoicos escolhiam a primeira opção, sempre. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você apresenta um projeto no trabalho. Um colega critica publicamente. Você tem duas opções. A opção vítima, que é reclamar. Você sai dali, posta um indireto nas redes, desabafa com 5 pessoas diferentes, perde o fim de semana ruminando sobre isso, começa a evitar aquele colega, deixa isso afetar sua autoestima. A opção estoica, que é usar o controle. Você reconhece que a crítica dele não está sob seu controle, mas sua reação está. Você analisa: há algo válido na crítica que eu possa usar? Se sim, você melhora. Se não, você ignora. Você não gasta 1 minuto de energia com o incontrolável. Note a diferença. Um sangra energia por dias. O outro converte tudo em crescimento ou descarte imediato. Se isso já está fazendo sentido para você, deixe um like aí, porque isso mostra que você está realmente prestando atenção. Mas tem uma pergunta que muda tudo. Deixe eu ser brutalmente honesto com você. Teve uma época da minha vida que eu era escravo da validação externa. E quando digo escravo, é literalmente isso. Eu postava algo nas redes e ficava checando de 10 em 10 minutos quantos likes tinha. Se não tivesse engajamento, eu me sentia invisível, inválido, como se meu valor dependesse de um número numa tela. Eu mudava de opinião dependendo de quem estava na sala. Não falava o que realmente pensava, porque tinha medo do julgamento. Eu vivia numa prisão que eu mesmo construí, até que eu perdi uma oportunidade profissional gigante. Por quê? Porque eu estava tão preocupado em não ofender ninguém, em ser aceito por todos, que não tive coragem de defender uma ideia que eu sabia que estava certa. E doeu. Doeu muito. Foi quando eu me deparei com Marco Aurélio. Não num livro de autoajuda, mas nas meditações, o diário pessoal dele. Imagine, o homem mais poderoso do mundo na época, imperador de Roma, escrevendo lembretes para si mesmo todos os dias. E uma frase dele destruiu todas as minhas desculpas. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Ele estava dizendo: o único território onde você é imperador absoluto é sua própria mente, nada mais. E foi aí que eu comecei a fazer uma pergunta antes de reagir a qualquer coisa. Isso depende de mim? Alguém me critica? A crítica em si não depende de mim. Mas como eu respondo, sim, não recebo aquela promoção? A decisão final não depende de mim, mas meu preparo, minha atitude, minha aproximação, sim. O trânsito está horrível. O trânsito não depende de mim, mas posso usar esse tempo para ouvir um audiolivro. Sim, em 30 dias fazendo essa pergunta, eu recuperei energia que nem sabia que estava perdendo. Em 60 dias, eu me tornei uma pessoa diferente, não perfeita, mas livre,
E tem uma técnica que eu desenvolvi a partir disso que vou te ensinar daqui a pouco. Mas antes, preciso te mostrar a segunda lição estoica. Aqui vem algo que vai contra tudo que a cultura moderna prega. Os estoicos não evitavam sofrimento. Eles preparavam para ele ativamente. Sêneca praticava algo radical. Uma vez por mês, ele vivia como se tivesse perdido tudo. Comia comida simples, dormia no chão, usava roupas velhas. Por quê? Para treinar sua mente para resistir a qualquer adversidade. Para provar para si mesmo, se eu perder tudo, eu sobrevivo. Eu fico bem. Os estoicos tinham uma prática que parece completamente maluca para nossa cultura moderna, obcecada com positividade tóxica. Eles chamavam de praemeditatio malorum, que significa premeditação dos males. Não era pessimismo, era preparação estratégica. Marco Aurélio, todas as manhãs, antes de sair da cama, fazia um exercício mental. Ele visualizava tudo que poderia dar errado naquele dia. Senadores o traindo, generais desobedecendo ordens, invasões bárbaras, doenças se espalhando. Ele não fazia isso para se torturar, mas para se preparar emocionalmente. Por que isso funciona? Porque quando você mentalmente ensaia adversidade, você remove o elemento surpresa, e a surpresa é o que amplifica o sofrimento. Quando algo ruim acontece e você já considerou aquela possibilidade, sua reação é: "Ah, esse cenário, eu já pensei sobre isso", em vez de "Oh não, como isso pode acontecer comigo?". Deixa eu te mostrar como aplicar isso hoje, de forma prática. Toda semana, separe 15 minutos para o que eu chamo de sessão de preparação mental. Pegue as 3 áreas mais importantes da sua vida agora: carreira, relacionamento, saúde, finanças, o que for relevante para você. Para cada área, pergunte: qual é o pior cenário realista que poderia acontecer? Não catastrófico e impossível. Realista. Você pode perder o emprego? Sim, empresas demitem. O relacionamento pode acabar? Sim, relacionamentos terminam. Você pode ter um problema de saúde? Sim, isso acontece. Agora, aqui está a parte crucial. Para cada cenário, você desenvolve um plano. Se eu perder meu emprego, eu tenho 3 meses de economia guardada. Eu tenho uma lista de 20 contatos que podem me ajudar. Eu tenho habilidades transferíveis para 5 indústrias diferentes. Eu sobrevivo. Você vê o que acontece? Você transforma medo abstrato em plano concreto. E medo com plano é só precaução. Medo sem plano é paralisia. Sêneca levava isso ainda mais longe. Ele praticava pobreza voluntária. Um dia por semana, ele comia apenas pão e água. Dormia no chão. Usava a roupa mais simples que tinha. Por quê? Para provar para si mesmo: meu bem-estar não depende de luxo. Eu sou forte o suficiente para viver com o mínimo se necessário. Eu adaptei essa prática. Uma vez por mês, eu tenho o que chamo de dia estoico. Nada de redes sociais, comida simples, nenhum conforto desnecessário. É como um reset mental. E toda vez, eu termino o dia com a mesma sensação. Eu não preciso de tanto quanto eu pensava. Eu sou mais forte do que imaginava. A sociedade moderna te ensina o oposto. Pense positivo. Visualize o sucesso. Manifeste. E, olhe, não tem problema com otimismo, mas otimismo sem preparo é ingenuidade. Pense na metáfora do arqueiro. Ele controla 3 coisas: sua postura, sua mira, a força com que puxa a corda. Ele não controla o vento, a chuva ou se a flecha vai acertar exatamente o centro do alvo. Se ele focar no que não controla, como o vento e o resultado final, ele vai errar. Se ele focar apenas no que controla, sua técnica e seu preparo, suas chances de acerto se multiplicam. Na aplicação moderna, você vai fazer uma apresentação importante? Você não controla se vão aprovar sua ideia, mas você controla 100% do seu preparo.
da sua clareza, da sua energia. Você quer construir um relacionamento saudável? Você não controla se a outra pessoa vai corresponder, mas você controla 100% de ser a melhor versão de si mesmo. Pessoas fracas focam no resultado e reclamam quando não vem. Pessoas fortes focam no processo e aceitam qualquer resultado com dignidade. E isso nos leva ao terceiro princípio. Você vai morrer, eu vou morrer. Todos que amamos vão morrer. Isso não é mórbido, é libertador. Marco Aurélio meditava sobre a morte todos os dias, não porque era deprimido, mas porque a consciência da finitude é o que dá significado à vida. Deixe eu te contar sobre o momento que mudou completamente minha relação com o tempo. 3 anos atrás, eu estava numa sala de espera de hospital. Não era nada sério comigo, apenas exames de rotina. Mas sentado ao meu lado, tinha um senhor de uns 70 anos. Ele estava sozinho, olhando pela janela, e tinha essa expressão que eu nunca vou esquecer. Não era tristeza, era arrependimento. Eu não costumo puxar conversa com estranhos, mas algo me fez perguntar se ele estava bem. E ele me disse algo que me assombra até hoje. Passei 40 anos reclamando do meu trabalho, mas nunca tive coragem de mudar. Passei 10 anos brigando com meu irmão por besteira. E agora ele se foi e nunca nos reconciliamos. Eu planejava viajar com minha esposa quando me aposentasse, mas ela morreu antes disso. Eu sempre achei que tinha tempo, mas o tempo é uma ilusão cruel. Aquilo me destruiu, porque eu me vi nele. Quantas coisas eu estava adiando, quantas brigas idiotas eu estava mantendo, quantas experiências eu estava postergando, esperando o momento certo. Os estoicos entendiam algo profundo. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Não é um convite à depressão, é um convite à ação consciente, é uma bússola de prioridades. Aqui está um exercício que eu faço todo primeiro dia do mês e que mudou minha vida completamente. Eu chamo de a perspectiva dos 80 anos. Imagine que você tem 80 anos. Você está sentado numa cadeira confortável, olhando para trás, revisando sua vida. Agora, dessa perspectiva, olhe para o você de hoje e pergunte: quais conflitos atuais vão importar? Aquela briga nas redes sociais, aquela fofoca no trabalho, aquele rancor que você está guardando do alto dos seus 80 anos. Qual desses dramas vale um segundo do seu tempo? Que relacionamentos você vai desejar ter nutrido? Com quem você vai desejar ter passado mais tempo? Quais conversas você vai desejar ter tido? Que experiências você vai desejar ter vivido? Que riscos você vai desejar ter corrido? Que versão de você mesmo você vai desejar ter sido? Quando eu faço esse exercício, 90% das minhas preocupações atuais evaporam. Simplesmente não importam na escala de uma vida inteira. E os 10% que sobram, esses se tornam cristalinos em importância. Marco Aurélio levava isso tão a sério que ele mantinha moedas com a frase Memento mori gravada. Era seu lembrete constante. Você não é eterno, então haja como se cada dia importasse, porque importa. Se você soubesse que tem apenas 1 ano de vida, você perderia tempo, reclamando sobre coisas pequenas, preocupado com a opinião de gente que nem gosta de você, adiando conversas importantes, guardando ressentimentos, procrastinando seus sonhos. Claro que não. Você viveria com urgência, com intenção, com coragem. Então, por que não viver assim agora? A vida é como a metáfora do rio. Você não controla a correnteza, as pedras no caminho, ou para onde o rio vai, mas você pode decidir como navegar. Você pode lutar contra a correnteza e se esgotar, ou pode aprender a fluir com ela, ajustando seu curso quando necessário. A água não luta contra a pedra, ela flui ao redor e com tempo suficiente a água molda até a pedra mais dura. Tem obstáculos inevitáveis na sua vida?
Morte de entes queridos, envelhecimento, perdas, mudanças. Você não controla isso, mas você controla como se move através disso. Lembra que eu falei de uma técnica que desenvolvi? Aqui está. Quando algo te perturbar, como uma crítica, rejeição ou frustração, você faz isso. Pausa, 30 segundos. Respire fundo 3 vezes. Não reaja. Pergunta, 30 segundos. Isso depende de mim? Se não, você descarta. Se sim, próximo passo. Ação, 30 segundos. Decida uma ação construtiva e foque nela. 90 segundos. É tudo o que você precisa para transformar reação em resposta consciente. Vou te desafiar. Use essa técnica hoje, na próxima vez que algo te irritar. Compartilhe nos comentários como foi. Vamos acelerar os últimos 4 princípios, porque você já tem a base. Não é sobre ter sucesso. É sobre agir com integridade, coragem, justiça e sabedoria, independente do resultado. Marco Aurélio disse: cada ação é um voto para o tipo de pessoa que você quer ser. Você reclama publicamente? Você vota para ser alguém que busca validação através do drama? Você age silenciosamente? Você vota para ser alguém que constrói sem alarde? 2 pessoas perdem o emprego. Uma entra em depressão. A outra vê como oportunidade de recomeçar. Mesma situação. Reações opostas. Por quê? Interpretação diferente. Você não reage ao que acontece. Você reage ao que você pensa sobre o que acontece. Mude sua perspectiva. Mude sua experiência. Epicteto perguntava: por que você está fazendo isso? Se você não tem uma resposta clara, você está no piloto automático. Por que você reclama nas redes? Por validação, por atenção, por hábito. Por que você foca no que não controla? Por medo, por fuga, por ilusão de controle? Consciência é o primeiro passo para a mudança. O passado já foi. O futuro é incerto. Tudo que você tem é agora. E neste momento, agora, você está bem. É sempre no se que a ansiedade mora. E se eu falhar? E se me rejeitarem? E se não der certo? Mas agora você está respirando. Agora você está vivo. Agora você pode escolher seu próximo passo. E é esse próximo passo que importa, não os 100 seguintes, apenas o próximo. Então, recapitulando rapidamente, foque só no que depende de você. Prepare-se para a adversidade, não evite. Consciência da morte liberta, não paralisa. Virtude importa mais que resultados. Suas interpretações criam suas emoções. Haja com intenção, não no automático. O poder está sempre no agora. Olhe, no fim das contas, estoicismo não é sobre virar um robô sem emoções. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre ter a coragem de focar no que importa e a sabedoria de soltar o que não importa. É sobre viver com intenção, não no piloto automático. E você? Você tem tudo o que precisa para começar. Não amanhã, não na segunda-feira. Agora, este momento é tudo que você tem. Então, use bem. Se este vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu seu tempo, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago vídeos novos sobre filosofia estoica aplicada à vida real. Último desafio. Comente estoico se você vai... Algumas pessoas não gritam, não atacam e não parecem perigosas. Ainda assim, depois de conviver com elas, você se sente mais confuso, mais cansado e menos seguro de si. O problema é que esses sinais quase nunca são óbvios, e quando você percebe, já está envolvido demais. Hoje você vai entender 6 sinais claros de pessoas que os estoicos aconselhavam manter à distância, antes que elas corroam sua paz por dentro. Antes de começarmos, só te peço para deixar o seu like. Isso ajuda o meu vídeo a alcançar mais pessoas. Agora sim, vamos começar. O primeiro sinal que os estoicos nos alertam a observar é quando o caos de certas pessoas parece, invariavelmente, terminar nas suas mãos.
Não importa a situação, o contexto ou o problema. De alguma forma, você sempre acaba envolvido, absorvendo o impacto emocional, lidando com as consequências ou tentando consertar algo que não foi você quem criou. Essas pessoas vivem em um estado constante de desordem interior, conflitos frequentes, crises recorrentes, decisões impulsivas e relacionamentos instáveis fazem parte da rotina delas. O problema não é enfrentar dificuldades, isso é parte da vida, mas a incapacidade de lidar com essas dificuldades de forma responsável e equilibrada. Em vez disso, elas espalham o próprio caos para todos ao redor. Epicteto ensinava que devemos distinguir com clareza o que está sob nosso controle e o que não está. Pessoas caóticas ignoram completamente essa distinção. Elas tomam decisões precipitadas, criam problemas previsíveis e, quando tudo desmorona, procuram alguém para dividir o peso emocional da situação. Frequentemente, esse alguém é você. O padrão é sempre o mesmo. Algo dá errado na vida delas e surge uma urgência emocional. Elas precisam falar imediatamente, precisam de conselhos, precisam de apoio, precisam de validação. Você escuta, tenta ajudar, oferece tempo e energia. No entanto, em vez de usar esse apoio para corrigir o curso, elas repetem os mesmos comportamentos e retornam com novas crises, sempre esperando a mesma disponibilidade. Marco Aurélio alertava sobre o perigo de permitir que a desordem externa invada a mente. Quando você convive com alguém cujo caos nunca se resolve, sua própria tranquilidade começa a ser afetada. Você passa a carregar preocupações que não são suas, a pensar em problemas que não pertencem à sua vida e a gastar energia mental tentando administrar o que está fora do seu controle. O efeito disso é gradual, mas profundo. Você começa a se sentir cansado sem entender exatamente por quê. Conversas simples se tornam pesadas. Momentos de descanso são interrompidos por conflitos alheios. Sua mente, que deveria estar focada no que depende de você, passa a girar em torno das crises dos outros. Sêneca lembrava que a serenidade só é possível quando mantemos a ordem interior. Pessoas que vivem no caos não apenas sofrem desnecessariamente, mas também desorganizam o ambiente emocional ao seu redor. Elas transformam qualquer relação em um campo de contenção de danos, onde alguém precisa sempre apagar incêndios. O sinal mais claro é quando você percebe que está constantemente resolvendo, mediando ou absorvendo problemas que nunca escolheu enfrentar. Quando sua paz depende do humor instável de outra pessoa. Quando o bem-estar dela parece sempre exigir o sacrifício do seu. Os estoicos compreendiam que não há virtude em carregar o fardo que não nos pertence. Ajudar não significa se responsabilizar pela desordem alheia. Quando o caos de alguém sempre termina nas suas mãos, isso não é empatia, é um desequilíbrio perigoso. E então, ele deixa de ser um evento isolado e passa a ser um fluxo contínuo, encontrando sempre o mesmo destino: quem permanece por perto. O segundo sinal que merece atenção imediata é a incapacidade constante de assumir responsabilidade pela própria vida. Essas pessoas sempre encontram um culpado externo para tudo o que dá errado. Nunca são as próprias escolhas, nunca são as próprias atitudes. É sempre alguém, alguma situação ou alguma injustiça que as colocou naquela posição. Quando algo falha, a culpa é do chefe, do parceiro, da família, do sistema, da falta de oportunidades ou até do azar. Elas constroem uma narrativa onde estão sempre reagindo à vida, nunca conduzindo. E quanto mais tempo passam nesse papel, mais confortáveis se tornam nele. Epicteto foi direto ao afirmar que a liberdade começa quando o indivíduo assume domínio sobre si mesmo. Quem rejeita essa responsabilidade permanece prisioneiro das circunstâncias. Essas pessoas acreditam, conscientemente ou não, que não têm poder algum sobre o próprio destino, e essa crença molda tudo o que fazem. O problema se agrava quando você convive com alguém assim. Aos poucos, essa mentalidade começa a contaminar o ambiente. Você percebe que toda conversa gira em torno de queixas, justificativas e explicações intermináveis sobre por que nada funciona. Não há aprendizado, não há correção de rota,
apenas repetição. Marco Aurélio lembrava que temos poder sobre nossa mente, não sobre eventos externos. Pessoas que nunca assumem responsabilidade vivem exatamente no extremo oposto dessa ideia. Elas entregam completamente o controle da própria vida a fatores externos e, pior, tentam convencer os outros de que essa é a única forma de existir. O padrão é sempre previsível. Quando algo dá errado, inicia-se imediatamente a caça ao culpado. Quando algo dá certo, foi sorte, coincidência ou reconhecimento tardio de terceiros. Nunca mérito próprio, nunca consequência de escolhas conscientes. Essa postura cria uma sensação permanente de impotência. Com o tempo, você começa a sentir algo perigoso acontecer dentro de si. Seus próprios erros passam a parecer mais justificáveis. Suas falhas começam a encontrar desculpas externas. A responsabilidade, que deveria fortalecer, começa a se diluir. E sem responsabilidade, não há crescimento, apenas estagnação. Sêneca advertia que o homem que transfere seu poder aos outros se torna escravo do medo. Pessoas que nunca assumem responsabilidade vivem exatamente assim, com medo de encarar a própria participação nos resultados que obtêm. Elas preferem a segurança da vitimização ao desconforto da mudança. Estar próximo de alguém assim significa conviver com uma filosofia de vida silenciosa, porém destrutiva. Uma filosofia que diz que nada depende de você, que tudo é injusto, que o mundo é sempre o problema. E quando essa ideia se infiltra, ela corrói lentamente sua própria sensação de controle e clareza. Reconhecer esse sinal é essencial, porque quem não assume responsabilidade pela própria vida, inevitavelmente tenta dividir esse peso com os outros. E se você não estiver atento, acaba carregando um fardo que nunca foi seu. O terceiro sinal aparece na forma como essas pessoas falam sobre quem não está presente. Raramente descrevem alguém sem apontar uma falha, um erro ou uma insuficiência. Toda conversa acaba desviando para o julgamento alheio. Alguém é incompetente, outro é falso, outro não merece o que tem. O olhar está sempre voltado para fora, procurando defeitos. Essa postura não surge de atenção ou senso crítico refinado, mas de um hábito mental. Pessoas que criticam constantemente desenvolveram uma forma específica de interpretar o mundo. Observam os outros não para compreender, mas para avaliar. Cada interação vira um tribunal silencioso, onde elas ocupam o papel de juízes. Marco Aurélio escrevia que, ao se incomodar com o erro alheio, o indivíduo deve lembrar que também carrega falhas. Mas essas pessoas não operam a partir dessa consciência. Para elas, a crítica serve como afirmação de superioridade. Diminuir o outro cria uma sensação temporária de controle e valor. O efeito desse comportamento vai além da conversa. Quando você convive com alguém assim, sua própria percepção começa a ser treinada nessa direção. Comentários negativos repetidos moldam o foco da mente. Pequenas imperfeições passam a chamar mais atenção do que qualidades. O ambiente se torna pesado, desconfiado, carregado de tensão silenciosa. Com o tempo, você percebe que certas conversas sempre deixam o mesmo rastro. Pessoas que antes eram neutras passam a parecer problemáticas. Situações comuns ganham uma camada extra de irritação. A crítica constante vai afinando o olhar para o negativo e enfraquecendo a capacidade de ver o todo. Epicteto observava que ninguém aprende enquanto acredita saber mais que os outros. Pessoas excessivamente críticas vivem presas nessa ilusão. Sempre acreditam que fariam melhor, que pensam melhor, que entendem melhor. Essa postura não leva à sabedoria, mas à rigidez. Há também um detalhe menos visível. Quem passa muito tempo julgando os outros evita olhar para si. A crítica externa funciona como distração. Enquanto aponta falhas alheias, a própria fragilidade permanece fora de foco. Esse deslocamento cria uma dinâmica defensiva permanente. Sêneca observava que a crueldade muitas vezes nasce da fraqueza. A crítica constante é uma forma de agressão emocional discreta. Não levanta a voz, não confronta diretamente, mas corrói o ambiente aos poucos. Relações assim raramente são leves. Depois de um tempo, o padrão se confirma.
Você sai dessas interações mais cético, mais irritado, mais inclinado a julgar. A mente exposta repetidamente a esse filtro negativo começa a operar do mesmo modo, mesmo quando você não quer. O julgamento constante não constrói nada. Ele apenas consome espaço mental e cria distância entre as pessoas. E onde ele se instala, a tranquilidade dificilmente permanece. O quarto sinal surge quando qualquer experiência compartilhada se transforma em disputa. Não importa o assunto. Uma dificuldade sua vira algo que elas já viveram pior. Uma conquista sua precisa ser comparada. Um problema pessoal se torna uma oportunidade para deslocar o foco de volta para elas. Nada permanece no lugar de simples troca. Sempre há comparação. Sempre há hierarquia. Até situações que deveriam gerar silêncio ou respeito se tornam arenas invisíveis, onde alguém precisa provar que sofreu mais, que aguentou mais, que merece mais atenção. Esse comportamento não é casual. Pessoas competitivas nesse nível não sabem coexistir sem medir valor. Elas interpretam a vida como uma sequência de rankings emocionais. Quem sofre mais ganha destaque. Quem vence mais merece validação. Quem não se sobressai, perde espaço. Quando você fala de algo difícil, a escuta dura pouco. Logo surge uma história paralela, maior, mais intensa, mais dramática. Sua dor é relativizada, diminuída ou redirecionada. O que deveria ser um momento de compreensão vira um confronto silencioso por protagonismo. Sêneca observava que a comparação constante rouba a tranquilidade, porque desloca o olhar do que é suficiente para o que é superior. Pessoas que vivem comparando nunca estão presentes. Estão sempre avaliando onde estão em relação aos outros. O impacto disso se acumula. Você começa a falar menos. Evita compartilhar certas coisas. Aprende que dividir experiências não gera acolhimento, mas disputa. A relação perde profundidade e se torna superficial, mesmo quando parece intensa. Com o tempo, até momentos positivos são contaminados. Conquistas precisam ser defendidas. Alegrias são relativizadas. Tudo é medido, pesado, comparado. Não há espaço para simplesmente viver algo sem que isso seja colocado em uma balança invisível. Esse tipo de convivência cria tensão constante. Não há descanso emocional. Cada conversa exige atenção, cautela, leitura de ambiente. A espontaneidade desaparece. O contato passa a ser estratégico, não natural. Onde tudo vira competição, não existe intimidade real. Apenas comparação contínua. O quinto sinal aparece. Quando seus limites são tratados como sugestões. Você deixa claro o que não quer, o que não pode, o que não está disposto a aceitar. Ainda assim, essas pessoas insistem, repetem pedidos, forçam conversas, ultrapassam espaços que você já havia delimitado com clareza. No início, isso costuma vir disfarçado de proximidade. Elas dizem que é brincadeira, que é cuidado, que é insistência por bem, mas o efeito é sempre o mesmo: desconforto. Seus limites não são ignorados por descuido, mas testados deliberadamente. Cada recuo seu é visto como abertura para avançar um pouco mais. Esse comportamento revela uma dificuldade básica de reconhecer o outro como um indivíduo separado. Pessoas que não respeitam limites tendem a enxergar relações como extensão de si mesmas. Suas necessidades vêm primeiro. Seu tempo, sua energia e seu espaço são tratados como recursos disponíveis. Você começa a perceber que dizer não gera tensão, que se posicionar cria atrito, que manter seus próprios critérios exige esforço constante. Em vez de respeito automático, você precisa justificar escolhas pessoais que não deveriam precisar de explicação. Epicteto falava sobre a importância de preservar aquilo que depende de nós. Limites fazem parte disso. Quando alguém insiste em ultrapassá-los, não está apenas sendo inconveniente, está tentando interferir diretamente na forma como você organiza sua própria vida. Com o tempo, essa convivência se torna desgastante. Você passa a antecipar conflitos, ajusta comportamentos para evitar invasões. O simples ato de preservar seu espaço mental começa a parecer um confronto permanente. O padrão se repete. Quanto mais você cede, mais é exigido. Quanto mais tolera,
menos é respeitado. O limite, que deveria trazer clareza, vira motivo de disputa silenciosa. Onde limites não são respeitados, a relação deixa de ser segura. E quando o espaço pessoal precisa ser defendido o tempo todo, algo já está fora de lugar. O último sinal não aparece em algo que a outra pessoa faz de forma visível, mas no que acontece dentro de você depois do contato. Não é uma frase específica, nem uma atitude isolada. É uma sensação persistente. Após conversar com essa pessoa, sua mente não está clara, está confusa. Você começa a revisar pensamentos, decisões, opiniões que antes pareciam sólidas. Nada foi dito de forma abertamente ofensiva. Não houve ataque direto. Ainda assim, algo foi deslocado. Você sai da conversa se sentindo menos confiante do que entrou. Começa a pensar se exagerou, se entendeu errado, se está sendo sensível demais. A dúvida não surge de um erro real, mas de um ambiente constante de questionamento sutil. Essas pessoas raramente afirmam algo com clareza. Elas sugerem, insinuam, plantam incertezas, comentários aparentemente neutros, perguntas ambíguas, reações contidas demais. O efeito não é imediato, mas acumulativo. Aos poucos, você passa a confiar menos no próprio julgamento. O mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa. Você não percebe no momento. Só nota depois, quando começa a buscar validação externa para decisões simples, quando sente necessidade de explicar demais, quando hesita antes de agir, mesmo em coisas que sempre fez com naturalidade. Marco Aurélio escreveu que a mente deve permanecer alinhada consigo mesma. Quando esse alinhamento se perde, o indivíduo se torna vulnerável. Pessoas que fazem você duvidar constantemente de si não estão apenas expressando opinião. Estão interferindo diretamente na sua relação com o próprio pensamento. Com o tempo, essa convivência cria uma fratura interna. Você começa a observar a si mesmo de fora, como se estivesse sempre em julgamento. O silêncio interior desaparece. A clareza se dissolve. E decisões que antes vinham com firmeza passam a vir acompanhadas de ansiedade. Nada disso acontece por acaso. Relações assim não destroem pela confrontação, mas pela erosão. Não quebram, desgastam, não gritam, sussurram. E quanto mais tempo você permanece exposto a esse tipo de influência, mais difícil fica distinguir o que é dúvida legítima e o que foi induzido. Em algum ponto, você percebe que o problema não está em errar ocasionalmente, mas em não confiar mais em si nem quando está certo. E quando a presença de alguém produz esse efeito de forma recorrente, algo essencial já foi comprometido. A dúvida constante não nasce do pensamento crítico saudável. Ela nasce de ambientes que minam a confiança sem assumir responsabilidade por isso. E onde a mente perde firmeza, a tranquilidade não se sustenta. Esse é o sinal final. Porque quando você começa a duvidar de si depois de falar com alguém, o impacto já não é externo. Ele passou a morar dentro. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo com mais luz,